De repente, começo a receber imagens, e para mim foi traumático o fato de eu ver todas essas imagens, vê-la jogada nessas condições, jogada no chão como se fosse um saco de lixo, como se não tivesse valor. Quando Jonathan chegou à casa de seu primo Alexis, soube imediatamente que algo muito ruim havia acontecido naquele lugar. O jovem estava agitado e irritado. Ele havia estado enviando mensagens para seu primo nas horas anteriores pedindo ajuda, implorando para que ele fosse vê-lo e lhe desse uma mão. Cara a cara, ele confessou o que havia acontecido. Disse que havia consumido substâncias ilegais, junto com sua namorada, Monica Citlali. Mas em certo momento as coisas saíram de controle. Ela começou a se sentir mal e finalmente descompensou. Alexis tentou ajudar, mas a vida de sua namorada se extinguia diante dele. Não havia nada que ele pudesse fazer para salvá-la, e em questão de minutos, Monica já não respirava. Mas Alexis agora tinha um enorme problema em mãos e recorreu ao seu primo com a intenção de que o ajudasse a ocultar as provas daquela morte. Assustado, Jonathan disse que não podia, que deveria ir à polícia e contar tudo o que havia acontecido. Então Alexis ficou violento e começou a exigir que seu primo lhe desse uma mão. Da cozinha pegou uma faca e o ameaçou de morte. Jonathan se viu encurralado, mas aproveitando que Alexis não estava totalmente lúcido, escapou. Até aqui a história que Jonathan contou às autoridades, mas a pergunta é, era verdade? As coisas realmente aconteceram assim? A morte de Monica foi acidental ou, muito pelo contrário, ela foi assassinada e seu crime encoberto por toda uma família? Pois deixe-me contar no vídeo de hoje. E este é o caso de Monica Citlali, a história de um feminicídio que chocou o México e revelou tudo o que um encobrimento pode conseguir. Monica Citlali Dias Rezendes tinha 3 grandes amores em sua vida. O primeiro era sua filha de 11 anos, a quem criava sozinha e com uma entrega absoluta. Sua segunda paixão era o inglês. Ela dava aulas no instituto de ensino onde havia aprendido o idioma e transmitia com a mesma paixão e compromisso com que fazia tudo na vida. E a terceira coisa que lhe dava enormes satisfações era o exercício físico, porque além do treinamento normal que qualquer pessoa realiza, há algum tempo Monica havia adicionado o interesse pelo fisiculturismo. Com a ideia de aperfeiçoar seu corpo ao máximo, ela se inscreveu em uma academia localizada na Via Morelos NKTP, como eu te contava. Isso é no México, especializada nesta atividade física. Ela ia lá todos os sábados, o único dia que tinha livre, porque de segunda a sexta trabalhava arduamente dando aulas. Ela fazia isso durante a manhã e também à tarde até à noite. No meio, voltava para casa perto do meio-dia para alimentar sua filha e levá-la à escola. Era uma rotina dura e sacrificada, porque Monica viajava diariamente várias horas de ônibus ou de caminhão para conectar sua casa com o trabalho, mas ela fazia isso com prazer porque amava dar aulas, o que lhe permitia proporcionar uma boa vida para sua família. Infelizmente, algo imprevisto cruzou seu caminho, porque na academia ela começou a se relacionar com diferentes pessoas que lhe contaram os segredos e dicas do fisiculturismo, até que conheceu Jesus Alexis Álvares Ortiz, com quem teve uma química imediata. O jovem era personal trainer naquele mesmo lugar e soube envolvê-la com seus encantos. No início eram amigos, mas aos poucos iniciaram um namoro. O vínculo, a princípio, parecia saudável e com possibilidade de perdurar com o tempo. Monica estava feliz com Alexis, ou pelo menos isso fazia notar a seus amigos mais próximos. Ela conseguiu incluir esse relacionamento em sua agenda apertada de atividades, embora nunca negligenciando seu trabalho, muito menos o cuidado de sua filha. Monica era uma mulher que todos classificavam como responsável e organizada. E há lembranças muito bonitas com ela. Era muito alegre, era divertida. Era leal, sempre havia saindo para o trabalho e até lá. Muito triste, muito triste. Talvez em algum momento Alexis sentiu que queria ter mais dela, que apesar de todos os esforços que Monica fazia por ela, com todas as suas responsabilidades, ele merecia tê-la exclusivamente. A verdade era que, com o passar das semanas, Monica decidiu que era hora de formalizar aquele relacionamento aos olhos de sua família. Para apresentar o seu
Ela escolheu a festa de aniversário do seu reluzente namorado. Ela o convidou para a celebração de seus 30 anos com a ideia de que seus pais e irmãos pudessem conhecê-lo e ter a melhor impressão. No entanto, o impacto entre seus parentes não foi o que ela esperava. E isso porque a mãe de Mônica foi a primeira a mostrar descontentamento com esse cara. E ela deixou isso claro para a filha, algo naquele rapaz não a agradava. E você sabe que as mães sempre têm esse sexto sentido. Mais ainda, a tal ponto que gerava repulsa e desconfiança nela. Essa sensação era baseada em um pressentimento, essa coisa que te falo sobre o sexto sentido, que ela vinha sentindo há várias semanas, mesmo antes de vê-lo pessoalmente. O relacionamento parecia estar avançando rápido, mas a mulher sentia que Alexis era muito possessivo com Mônica. Certas atitudes da filha haviam disparado seus alertas. Cada vez parecia envolvê-la mais e mais, isolá-la deles e tentar convencê-la de que estivesse disponível apenas para ele. Claro que Mônica já era uma mulher de recém-completados 30 anos e sua família pouco podia fazer além de adverti-la para ter cuidado. Naquele aniversário, foi a última vez que os parentes diretos de Mônica viram Alexis pessoalmente. Ninguém chegaria sequer a suspeitar naquele momento, mas o próximo encontro seria no tribunal, no banco dos réus pelo pior dos crimes. Não é justo, senhores. Se tem minha filha, por favor, devolvam-na. Minha filha também tem uma filha, e eu já estou velho para continuar lutando por essa menina. O que vai acontecer com ela se eu faltar ou meu marido faltar? Um dia, a jovem mostrou que tinha tatuado uma rosa em homenagem a Alexis. Isso caiu como um balde de água fria para a família, que ficou extremamente surpresa que ela tivesse se tatuado quando nunca antes havia mostrado interesse em fazer algo assim. E então, para aumentar a inquietação geral, a jovem também contou a eles que Alexis tinha feito o mesmo, mas de uma maneira muito mais radical. No total, ele não só tatuou o nome dela uma vez, mas 2 vezes no corpo. Com tinta preta, ele escreveu Citlali porque era assim que costumava chamá-la. Mas, longe de acharem esse gesto romântico ou carinhoso, os familiares de Mônica achavam perturbador. Por que em tão pouco tempo Alexis mostrava tal nível de obsessão pela jovem? Por que ele a convenceu a fazer uma tatuagem se era algo que ela inicialmente rejeitava? Bem, apesar das suspeitas persistentes, a verdade é que Mônica nunca afirmou que o homem a agredia. Não houve denúncias de nenhum tipo, nem comentários por parte da jovem, ou suas amigas ou irmãos, mas a dúvida estava sempre presente em sua mãe, e mais cedo ou tarde, ela descobriria que esse sexto sentido não estava errado. Porque no dia 3 de novembro de 2022, Mônica saiu como em tantas outras vezes para cumprir sua apertada agenda semanal. Durante a manhã, ela foi para a academia de inglês e, após cumprir sua primeira jornada, voltou rapidamente para casa para alimentar sua filha e acompanhá-la até a escola. Foi então que ela deveria começar a segunda parte do seu dia de trabalho e voltar para a academia, mas algo diferente aconteceu naquele dia. De forma inesperada, Mônica avisou que iria ao shopping para fazer algumas compras. Imediatamente, isso despertou a preocupação da família. Ela nunca se atrasava para ir ao trabalho e que mudasse os planos. Mesmo assim, era enigmático. Para piorar, não lhes fornecera mais dados. Seus pais não sabiam se no shopping ele se encontraria com alguém ou mais, ou a que se devia tanta pressa. Foi assim que as horas começaram a passar e a família de Mônica tentou se convencer de que tudo estava sob controle. Embora essa suspeita por aquela mudança repentina em sua rotina começasse a impacientá-los. 3 horas depois que Mônica saiu de casa, ocorreu outro fato notável. E é que no telefone do pai apareceu uma mensagem da jovem e o texto os deixou completamente gelados. Aí Mônica contava a eles que se mudaria para Hidalgo, para a casa de uma amiga. Ela não especificou o nome, nem nenhum outro detalhe, mas isso já fazia seus conhecidos desconfiarem completamente. Nada fazia sentido, muito menos que Mônica fosse embora assim, deixando sua filha. Por outro lado, seu pai fez perguntas, mas não obteve resposta imediata. Um pouco depois da primeira mensagem chegou outra, como se Mônica continuasse a conversa sem prestar atenção às dúvidas que sua família formulava. Na segunda mensagem, a jovem dizia que em breve enviaria o endereço de sua amiga para que ficassem tranquilos. Mas depois disso, o silêncio foi total. Os pais de Mônica não tiveram mais notícias dela. Embora escrevessem e ligassem, não obtinham respostas e as horas continuavam passando.
Naquela época, todos que conheciam bem a Mônica estavam convencidos de que algo ruim havia acontecido com ela e que estava sendo retida em algum lugar contra a sua vontade. Imediatamente foram fazer a denúncia, mas ao mesmo tempo que iniciavam as investigações policiais, decidiram procurá-la eles mesmos. Assim, em pouco tempo, o bairro estava coberto de cartazes com o rosto e a descrição de Mônica, sua roupa no momento em que saiu naquele dia, sua aparência física e suas características particulares, especialmente aquela tatuagem que causou tanta controvérsia com sua mãe. A investigação avançava, não é novidade aqui no México, mas como você sabe, bastante lenta e a falta de pistas deixava a família em desespero. Era um terror e sofrimento constantes. Interrogaram casa por casa os vizinhos da área e todos os amigos que poderiam ter estado em contato com ela nas últimas horas, mas ninguém parecia ter algum contato. Finalmente, as autoridades encontraram o motorista do ônibus que ela costumava pegar para ir de sua casa à academia, no turno da tarde, e finalmente começaram a ter algum tipo de resposta. O motorista do ônibus garantiu que naquele 3 de novembro havia levado Mônica como todas as tardes e que não notou nada peculiar nela. A família sentiu que finalmente tinha o primeiro dado concreto para procurá-la. De acordo com o depoimento do motorista, Mônica havia chegado em segurança perto de seu trabalho, mas na academia ninguém a tinha visto. Então, o raio de seu desaparecimento se reduzia drasticamente nas imediações do instituto. Parecia que pouco a pouco o panorama começava a se esclarecer, mas logo descobririam que esses primeiros passos haviam sido falsos. As autoridades seguem em busca de Alexis, namorado de Mônica Citlali, desaparecido desde 6 de novembro. 2 dias após Mônica ser relatada como desaparecida, o jovem falou com a família. Ele veio supostamente buscá-la e depois não soubemos mais nada dele. Ela quase não nos disse absolutamente nada sobre ele. Ele está desaparecido. Naquelas horas, o mistério sobre o paradeiro de Mônica aumentava e os familiares da vítima logo entenderam que havia algo muito mais sombrio ao redor. E foi uma das primeiras a experimentar isso. Uma amiga de Mônica que compartilhou várias vezes a imagem da mulher desaparecida em suas redes sociais. Sua intenção, obviamente, era divulgar o máximo possível a foto e a descrição de Mônica para encontrar algum testemunho que pudesse ajudar na causa. Mas o que ela recebeu em troca foi muito diferente. Em sua caixa de mensagens privadas, ou em sua bandeja, melhor dizendo, recebeu palavras perturbadoras que vinham nada menos que de Alexis, o namorado de Mônica. Esse louco. Na mensagem, o aviso era claro. Apenas a polícia poderia cuidar da busca e ela deveria cancelar essas publicações. A mensagem declarou um tom ameaçador. Não foi suficiente para intimidar a amiga, felizmente, que continuou publicando o rosto de Mônica e contou aos seus próximos sobre aquelas estranhas mensagens que o namorado enviava. Qual era o segredo dele? Por que não compartilhava desesperadamente a imagem de Mônica para ajudar a encontrá-la se a amava tanto? Outras coisas estranhas e dolorosas aconteceram à família naquelas horas, e enquanto a polícia implementava um protocolo de busca amplo, embora sem pistas muito concretas, os pais de Mônica não paravam de receber ligações. Várias vozes anônimas tentavam extorquí-los, dizendo que eram os sequestradores da jovem e da professora também, e que exigiam dinheiro em troca de sua libertação. Em alguns casos pediam até $1.500 de resgate, mas assim que a família pedia alguma prova de vida, a comunicação era interrompida. Eram claramente chamadas falsas de oportunistas que buscavam tirar proveito de um momento tão angustiante. Naquele momento, também para os pais e irmãos da mulher, era difícil, você pode imaginar, discernir entre as pistas falsas e as verdadeiras evidências. E para piorar, as autoridades não agiram com a velocidade que eles esperavam e as primeiras horas foram extremamente angustiantes. Depois, no dia seguinte ao desaparecimento, os parentes de Mônica denunciaram que haviam pedido expressamente à justiça que revisasse as câmeras de segurança localizadas perto do Instituto de Inglês, mas obtiveram uma resposta indignante. Como era fim de semana, eles teriam que esperar até segunda-feira para poder acessar os registros de videovigilância. E como você percebe, a burocracia dessa maneira obstruía um momento-chave da busca. Você sabe, as autoridades que são preguiçosas. Além disso, se Mônica ainda estava viva naquelas primeiras horas, estavam sendo perdidos momentos cruciais para resolver o caso. Inclusive, ter acesso a essas imagens a tempo teria permitido saber que estavam procurando a jovem no lugar errado.
Ao mesmo tempo, uma amiga de Mônica entrou em contato com a mãe de Alexis, com o objetivo de saber diretamente o que o rapaz estava fazendo naquelas horas. Quando a mulher respondeu, suas palavras acenderam todos os alarmes na família de Mônica. Aparentemente, Alexis também havia desaparecido. Oficialmente, a denúncia da mãe do rapaz foi em 7 de novembro, 5 dias depois que a família de Mônica perdeu contato com a jovem. O que havia acontecido então, nesses dias? Será que o casal havia sido vítima de um sequestro? Ou será que Alexis procurou conscientemente desaparecer do mapa para não ser investigado pela polícia? Pois bem, diante da inação das autoridades, começou a resposta popular e midiática. Diferentes organizações feministas tomaram a iniciativa e realizaram várias manifestações que incluíram bloqueios de estradas para chamar a atenção para o desaparecimento de Mônica. E com isso eles conseguiram, porque a partir desse momento todos os meios de comunicação mexicanos começaram a dedicar longas horas de cobertura e debate ao desaparecimento, algo que obviamente impulsionou a justiça a agora sim agir. De acordo com o relatório e a versão que seus próprios familiares deram, a mulher de 30 anos chegou a esse local. No entanto, ela não entrou na instituição educacional e, posteriormente, vieram as mensagens que a família recebeu. São amigos, familiares, mulheres, homens, crianças que se deslocaram para a Via Morelos para bloquear ambos os sentidos. E é que também um detalhe que não havia passado despercebido pela família era que a última mensagem supostamente enviada por Mônica falava que ela se mudaria para a casa de uma amiga em Hidalgo. Então, as autoridades encarregadas da investigação começaram a investigar sobre que lugar poderia ser esse. Novamente, os avanços mais contundentes viriam do lado da investigação paralela que as amigas da vítima montaram. E é que a jovem que tinha entrado em contato com a sogra de Mônica perguntou se ela tinha ideia de algum lugar de interesse para a jovem e Alexis localizado naquela região. De fato, Hidalgo está a 204 quilômetros da cidade do México, o que equivale a uma viagem de carro de cerca de 2 horas e 30 minutos. E então a família de Mônica não conhecia essa suposta amiga que morava lá, mas aparentemente os parentes de Alexis tinham algo a esconder sobre essa localização, porque quando a amiga de Mônica começou a perguntar à mãe do rapaz sobre essa cidade, recebeu respostas evasivas e finalmente o bloqueio da conversa. O halo de suspeita sobre o namorado se tornava cada vez mais pesado. Em poucas palavras, todos os olhos já estavam voltados para Alexis e sua ausência perturbadora naquele momento. Infelizmente, nenhum esforço pôde evitar o que aconteceria depois. Para a mulher encontrada sem vida, que história, uma máscara. Em um local no limite da cidade do México e Morelos, é Mônica Citlali, professora de inglês de 30 anos, que havia desaparecido. Familiares reconheceram o corpo de Debany Escobar na Procuradoria da Cidade do México após ser encontrado na rodovia México-Cuernavaca. No dia 9 de novembro, a família de Mônica Citlali recebeu a pior ligação de suas vidas. Foram informados de que o corpo sem vida de uma mulher havia sido encontrado e correspondia à descrição da jovem professora de inglês. Para piorar, as imagens do cadáver circulavam pelas redes sociais e seus irmãos chegaram a vê-lo. Restava que seus pais ainda reconhecessem oficialmente o corpo, mas a informação parecia confirmada porque havia um sinal inequívoco de que se tratava dela. Era a tatuagem de rosa que ela havia feito em homenagem a Alexis, esta que te contei no início. Por sua vez, o rapaz se perfilava como o principal suspeito. O crime estava confirmado até este momento porque os primeiros relatórios forenses indicaram que a morte ocorreu devido a um forte golpe na cabeça e, finalmente, o corpo foi encontrado semi-oculto entre sacos pretos. Na época, ele foi achado parcialmente escondido entre sacos pretos. Naquela época, a confirmação de que se tratava muito provavelmente de um feminicídio fez com que a cobertura da mídia aumentasse ainda mais. E o funeral de Mônica também foi um momento importante na história policial mexicana, porque muitas pessoas se aproximaram para prestar homenagem a ela, apesar de não a terem conhecido em vida. A morte atroz da jovem havia impactado profundamente uma comunidade cansada de contar às centenas as vítimas de violência de gênero.
Somente após a confirmação de sua morte e depois que os restos de Mônica foram levados ao cemitério, a justiça finalmente revisou as câmeras de segurança. Agora pra quê? Então eles confirmaram algo que não estava em vista até o momento. E é que Mônica nunca tinha subido no ônibus no dia do seu desaparecimento. Contrário ao que o motorista havia afirmado, naquele dia a jovem nem sequer chegou ao ponto de ônibus, mas foi à casa do seu namorado Alexis e nunca mais saiu. O que aconteceu com o depoimento do motorista? Você deve estar se perguntando, e o depoimento do motorista? Agora você deve estar se perguntando, bem, eles teorizaram que ele poderia ser um cúmplice do desaparecimento, mas acabou sendo comprovado que o homem agiu de boa fé e simplesmente se confundiu de dia. Ele acreditava ter levado Mônica no dia do desaparecimento dela, mas isso ocorreu um dia antes. Sua confusão involuntária. Havia desviado a investigação, mas obviamente não era culpa dele. Foi um erro. Claro que tudo isso poderia ter sido esclarecido se as autoridades não tivessem demorado tanto tempo na revisão das câmeras de segurança. Uma vizinha forneceu um vídeo feito no dia 3 de novembro, onde se observa o momento em que Citlali chegou em um táxi branco junto com seu namorado à casa dele. Alexis, vestido de preto, desce primeiro, depois abre a porta do veículo para que a professora desça, que estava usando uma blusa branca e colete preto. Foi a última vez que ela foi vista viva. Segundo as gravações, após entrar na casa de Alexis, ela nunca mais saiu. Nenhuma imagem nas horas e dias após aquele fatídico 3 de novembro mostrava ela saindo do prédio. Em vez disso, mostravam muitos outros movimentos suspeitos ao redor da casa do namorado, que, a propósito, vamos lembrar mais uma vez, naquelas horas também estava desaparecido. Claro que a essa altura ele já se perfilava como um homem foragido da lei. Por outro lado, um grande enigma em torno do caso de Mônica eram aquelas mensagens que seu pai recebeu quando ainda ninguém havia percebido que ela estava em perigo iminente. E é que realmente ela os havia enviado. Sua família e eu acreditamos que não. O que você acredita? Mas enfim, às 18h20, perto do horário das mensagens, as câmeras mostraram que Alexis foi visitado por um homem. Isso mesmo, o que eu mencionei no início, seu primo Jonathan. Em seu depoimento, o rapaz garantiu que não tinha nada a ver com o crime e que só soube da morte de Mônica ao entrar no apartamento de Alexis. Ele tentou se desvincular de toda a responsabilidade, mas para os familiares isso não respondia a uma pergunta crucial. E é que, se ele realmente tinha fugido de casa, por que não fez a denúncia à polícia imediatamente? Pois bem, suas mentiras foram expostas quando na madrugada do dia 6, o Bayerische Motorenwerk de Jonathan voltou à casa de seu primo. Naquele momento, o homem mais procurado do México saiu com a clara intenção de fugir e entrou no carro com a clara intenção também de passar despercebido. Depois, o álibi de Jonathan se desmoronava, obviamente, e ficava claro que a família Alexis o havia ajudado ativamente a escapar, que também haviam sido participantes. Mas isso não era tudo, porque os internautas encontrariam outro dado revelador que incriminava ainda mais este monstro, e faziam pensar que o de Mônica poderia não ser seu primeiro feminicídio. Em 2016, o jovem supostamente agrediu um senhor por ter estacionado em frente à sua casa. Agora, por esses fatos, precisamente, a então Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do México iniciou o respectivo dossiê de investigação. Mas o jovem nunca foi detido, nem compareceu também às convocações que deveria atender por causa da denúncia contra ele. E isso não é tudo, porque também há acusações de assassinato de sua ex-parceira. Tratava-se de Patrícia Montiel Ramos, uma jovem também ligada ao fisiculturismo e que postava fotos com um jovem Alexis em suas redes sociais, até que suas publicações pararam abruptamente em dezembro de 2021. Pouco antes do ano novo, seu corpo sem vida foi encontrado em sua casa. A causa, aparentemente broncoaspiração devido ao consumo excessivo de álcool. A última pessoa que ele viu, como você pode imaginar, foi Alexis. Ele afirmou tê-la deixado bêbada em casa, mas viva. Usando suas habilidades de manipulação, o jovem convenceu a família de sua namorada de que aquilo havia sido uma tragédia, não um crime, e eles concordaram em cremá-la. Assim, todas as possíveis provas foram apagadas. A justiça também não ordenou uma investigação mais aprofundada do caso e o caso foi arquivado.
Alexis evidentemente esperava sair ileso novamente da morte de Mônica, mas não teve tanta sorte. Embora seu paradeiro fosse desconhecido, a polícia não teve dificuldade em rastreá-lo pelos movimentos de sua conta bancária e finalmente foi preso. Por mais que a mãe de Alexis tivesse dito que não tinha nada a ver com a fuga, ficou demonstrado que ambos estavam em sua casa quando trocaram mensagens entre si. Ela perguntava onde ele estava e ele respondia de forma evasiva, mas a verdade é que tudo era uma simulação para fazer as autoridades acreditarem que ela não tinha nada a ver com os planos de fuga do filho. Por outro lado, o primo de Alexis, Jonathan, teve o mesmo destino quando se comprovou que ele havia mentido em seu primeiro depoimento. Apesar de todas essas provas, um medo persistia na família de Mônica. Haveria finalmente justiça? Alexis N., namorado da professora de inglês Mônica Citlali, confessou tê-la assassinado ao estar sob o efeito de uma droga. E ele disse assim: As primeiras audiências mostraram que a capacidade de manipulação de Alexis estava intacta. O acusado compareceu para depor usando máscara de oxigênio e soro, apesar de sua condição médica não ter sido claramente estabelecida. Mas para a família de Mônica, tudo era uma tentativa grosseira de se vitimizar e desviar o foco do verdadeiro crime. No dia 18 de outubro de 2023, este homem foi considerado culpado de privação ilegal de liberdade e condenado a 25 anos de prisão. Mas a partir daí, o rastro se torna nebuloso e não fica claro o que aconteceu com a cumplicidade de seus familiares. No dia 30 de outubro, a cumplicidade de seus familiares. No dia 30 de outubro de 2023, teoricamente começava o julgamento contra a ex-sogra de Mônica, mas não há registro se ela foi condenada ou não. Depois a crônica jornalística, se ele foi condenado ou não. Depois a crônica jornalística, que pareceu se concentrar em outros feminicídios, e o de Mônica ficou em silêncio absoluto. E é assim que o México continua imerso em um enorme número de feminicídios, que ultrapassaram 331 entre janeiro e maio de 2024. Em 2022, Mônica foi uma das 961 mulheres assassinadas no país em apenas 12 meses. Seu caso se perde em um mar de nomes e rostos que compõem um número catastrófico. Mas mesmo neste contexto, ninguém no México esquece aquela professora de inglês cuja vida terminou repentinamente quando ainda tinha muitos projetos pela frente. No Pepe Mistério, postamos semanalmente entrevistas com personagens importantes que têm histórias transcendentais para contar. Até agora, você pode encontrar as entrevistas de Rosa, Axel, Matias e Natalie.